Olá, estamos começando mais um programa Análise Direta com um assunto importante para a gente debater hoje. Estamos diretamente dos estúdios da cidade de São Paulo, transmitindo para o Brasil todo e mais 55 países. Ao se preparar para uma viagem de avião, você não deve somente se preocupar com as questões práticas, como passagens, documentação. A sua saúde também deve receber atenção especial, já que o trajeto pode oferecer alguns riscos. É de conhecimento da população que permanecer com o corpo numa posição durante muito tempo influencia o desenvolvimento de varizes. O meu convidado de hoje é o Dr. Márcio Steinbruch, angiologista e cirurgião vascular. Seja bem-vindo novamente. Mas é sempre um prazer estar junto com vocês. Prazer é todo nosso. Bom, a pessoa que vai viajar de avião, né, já se pressupõe que aquele espacinho pequeno, né? A não ser quem vai viajar aí de primeira classe, que são poucos. É um pequeno engano isso também. Na verdade, se a gente rememorar um pouquinho das outras explicações que eu já dei em outros programas, o que faz o bombeamento sanguíneo, né, o retorno venoso das pernas para cima, contrário à gravidade, é o movimento de caminhada, é o movimento constante que a gente faz com o pé, usando a musculatura da barriga da perna. A musculatura da barriga da perna faz com que sejam massageadas veias profundas e isso faz com que o sangue suba, né? Então, é sabido, logicamente, já é um conhecimento popular, de que viagens muito longas, onde a gente fique muito tempo numa posição só, pode trazer alguns danos à circulação. Eu não diria necessariamente a criação de varizes, mas também há uma influência, mas há uma situação um pouquinho pior para aqueles que já tenham varizes, que é justamente a trombose. Então, o que é a trombose? A trombose é quando o sangue coagula dentro das veias. Mas espera aí, gente, coagulação é uma coisa ruim? Não, a coagulação é uma defesa do nosso organismo para que quando a gente se corte ou se machuque, a gente não sangre até morrer. Então, a coagulação é uma defesa, porém, ela não pode ocorrer dentro dos vasos sanguíneos. E o que faz com que o sangue não coagule dentro dos vasos sanguíneos, basicamente são três fatores. Um deles é a lisura da parede da veia. Então a parede da veia tem que ser certinha, um cilindro, bonitinho, de forma que não tenha atrito dentro dela. Segundo item, está relacionado aos fatores de coagulação. Aí já é uma coisa química, não é tanto física, né? E o terceiro item é a velocidade com que o sangue corre dentro dos vasos. Então, o sangue não pode parar dentro de um vaso. Se ele parar ou se ele cair de velocidade abaixo de um mínimo, toda aquela reação química vai entender que houve um sangramento e vai fazer a coagulação lá dentro. Por que eu dei toda essa volta? Para explicar uma das causas, ou um dos motivos pelo qual pode ocorrer uma trombose num voo longo. Então, como a gente fica parado muito tempo, sentado, às vezes 8, 10, 12, 14 horas, numa lata de sardinha, né? Como são bem apertadinho. Hoje, infelizmente, né, o poder econômico quer quanto mais passageiros colocar dentro de um avião, melhor. Então, já ocorrem esses riscos, né? Estão diminuindo os espaços entre os bancos e tudo mais. Mas, então, o fato é esse. Então, se o indivíduo fica muito tempo sentado, vai diminuir a velocidade do sangue e, com isso, ele pode atingir um mínimo perigoso para dar uma trombose. Isso pode ocorrer até num indivíduo sadio, tá? Então, isso é o que ocorre em voos longos. É por isso que às vezes a gente fica até com os pés inchados, né? Eu já fiquei uma vez. Exatamente. Então, a maioria dos passageiros de um voo longo chegam no seu destino com os pés um pouquinho inchados. Isso é grande totalidade, isso é natural. Você fica mesmo parado com o pé para baixo, a própria gravidade empurra a água do nosso subcutâneo para baixo. Então, com isso, você tem, de fato, um acúmulo de líquido e um inchaço. Mas, imaginemos agora que um indivíduo com um problema prévio vai fazer uma viagem. Então, aí entram o quê? Os fatores de risco. Então, os fatores de risco são idade. Então, geralmente, indivíduos acima dos 60 anos já têm que tomar alguns cuidados
quando vão viajar, né? Hoje em dia, o idoso, né, vamos dizer, a idade está demorando mais para chegar. Então, um indivíduo de 60 anos é tão rígido quanto um jovem. Mas é lógico, uma idade mais avançada, então já tem que tomar alguns cuidados. Outro fator de risco é indivíduos que tenham varizes. Então, as próprias varizes já são um entrave para o livre trânsito do sangue. Então, com isso, as próprias varizes já fazem com que o sangue flua com uma velocidade menor. Então, no caso de um voo longo, o risco de uma trombose é grande. Outro fator de risco, gravidez. Então, mulheres grávidas têm que tomar muito cuidado, principalmente quando estão na segunda metade da gravidez, já estão com o abdômen mais globoso e tudo mais. Tanto é que algumas empresas aéreas já nem deixam viajar quando está, acho que depois do 7º mês. Uma coisa assim, eu acho que tem que ser checado, mas eu acho que tem isso. O que mais? Indivíduos que tenham doenças, infelizmente, como câncer. O câncer, ele pode também aumentar a coagulação do sangue, alguns tipos de tumor. E pacientes que estão fazendo quimioterapia. A quimioterapia também é um fator que aumenta a coagulação no sangue. Então, todos esses indivíduos que já tenham esses pormenores, têm que tomar um grande cuidado quando vão viajar. Tá? Cardíacos? Os cardíacos nem tanto, porque eles não têm... o problema do cardíaco já é um problema arterial, principalmente em coronárias. Nós estamos falando de veias, que é a circulação de drenagem. A história da trombose em voos, na verdade, ela tomou vulto quando, há cerca de 20 anos atrás, mais ou menos, uma jovem de 27 anos estava voando de Melbourne, na Austrália, até Londres. É um voo, creio eu, que deu umas 20 horas, mais ou menos, de viagem. Ao chegar no aeroporto em Londres, ela levantou do seu assento para sair do avião e mal conseguiu sair do avião, ela teve um mal súbito, caiu e morreu. O que aconteceu aqui? Então, quem a acompanhava disse que durante o voo ela teve algumas dores na barriga da perna. 27 anos de idade, rígida, não tinha nenhuma doença prévia. Mas, durante o voo, quem acompanhou disse que ela teve algumas dores, um desconforto, tudo mais. Muito provavelmente estava se formando uma trombose na perna dela. E o que aconteceu ao levantar do seu lugar foi simplesmente que aquele coágulo soltou do seu local, subiu e foi para o pulmão, dando o que a gente chama de embolia pulmonar. Para aqueles que não sabem ou não imaginam o que é um trombo, imagina uma coalhada. Esse exemplo eu uso sempre. Imagina quando vai se fazer uma coalhada, o leite, ele talha, vira uma coalhada. E com o tempo ele vai curando até virar um queijo. O sangue ocorre a mesma coisa. O sangue também talha, entre aspas, e ele forma uma coalhada de sangue, que é o coágulo. Então, quando ele é fresco, ele pode soltar e andar pela circulação e subir para o pulmão, o que pode matar uma pessoa, que é a embolia pulmonar. Então, tem que se tomar um cuidado muito grande. Como ela viajava na classe econômica, na mesma hora, os cientistas que estavam pesquisando sobre isso deram o nome, né, deram a pecha de síndrome da classe econômica. Né? Você até brincou, não, mas aqueles que vão viajar de classe executiva ou de primeira classe. Só que o problema das viagens longas não ficam só em quem está na classe econômica. Problema dos voos longos. Porque sempre me perguntam, mas da mesma forma que pode ocorrer num avião, não pode ocorrer num ônibus, ou no carro, ou no trem? Pode ocorrer sim. Só que é uma diferença muito grande entre essas viagens. Primeiro que o ônibus, por incrível que pareça, é mais confortável que um avião. A gente sabe disso. Uma viagem longa de ônibus, São Paulo-Rio, 6 horas, ou outros locais, 8 horas de ônibus, a poltrona, ela é mais larga, ela é mais comprida do que um assento de avião. A chance de você levantar num ônibus, andar um pouquinho, ou ele parar, qualquer eventualidade, você dar uma voltinha no chão, é muito maior. Carro, a mesma coisa, você pode parar, quando dá dor na perna, para, anda um pouquinho. Mas pode ocorrer? Pode ocorrer sim. O avião tem uma diferença grande
para esses veículos. O avião, como ele voa numa altitude muito grande, e o ar lá é rarefeito, né? Nós temos uma pressão muito baixa, ninguém conseguiria respirar se tivesse na pressão atmosférica que está na altitude do avião. Então a cabine do avião ela é pressurizada. Então eles colocam uma pressão dentro da cabine de forma que aquela pressão se assemelhe com a nossa pressão atmosférica aqui embaixo. Só que nunca é igual, não é igual. Até porque se puser uma pressão muito grande dentro da cabine do avião, ele teria que ter uma estrutura muito mais forte para aguentar isso e não explodir no ar. Então a pressão dentro da cabine do avião ela é menor do que a pressão aqui embaixo, mas a gente não sente a diferença, né? Para nós é tudo igual, dá uma entupidinha no ouvido, tá, mas depois mastiga um chicletinho, toma uma bebidinha, passa. Mas o que acontece quando a gente está numa pressão mais baixa? Quando a gente está numa pressão mais baixa, a evaporação dos líquidos é maior. Quem lembra, no tempo de colegial, quando a professora de física perguntava para a gente, onde a gente cozinha mais rápido um ovo? No nível do mar ou em São Paulo? Professora, não sei, a gente cozinha mais rápido no nível do mar. Por quê? A água ferve numa temperatura mais alta quanto maior for a pressão. Né? O pessoal fica me olhando assim, mas isso é física pura. Onde a pressão é menor, o ponto de ebulição, a temperatura de fervura da água é mais baixa. Então ela ferve a uma temperatura mais baixa, então ela não cozinha tão rápido. Entendi. Entendeu? Então dentro do avião nós estamos com uma pressão que é bem menor do que a que está aqui. Então nosso líquido, nossa água que está no corpo, nossa respiração, a água evapora mais, você perde mais água. Você perdendo mais água, você desidrata. E a desidratação faz com que ocorra uma coisa, vamos usar o termo técnico, ocorre uma hemoconcentração, ou seja, o sangue fica mais grosso. Você fica com ele mais concentrado. Então, se você não se hidrata no avião, a chance de você ter uma trombose é grande também. Então, é por isso que pode ocorrer uma trombose, mesmo em indivíduos rígidos. É aquele sujeito que está no avião, eu agora vou viajar sossegado, vou tomar meu whiskinho ou meu vinhozinho e vou relaxar. E o tempo todo chama a aeromoça, por gentileza, dá um vinhozinho, um vinho. Manda ver álcool para relaxar. Só que o álcool aumenta essa desidratação. Então, essas pessoas que querem tomar álcool no voo, também podem sofrer uma trombose. Lógico, não é que isso é fato que ocorre assim, papum. Mas a chance é maior. Pode acontecer. Então, uma das indicações que eu dou para quem vai viajar por muito tempo é tomar bastante líquido. Água. Não ter vergonha de chamar a aeromoça e pedir líquido. Água, suco, refrigerante, não importa. Quer tomar álcool? Também tome, mas se hidrate. Então, com isso, a trombose também pode acontecer numa primeira classe ou numa executiva. Não é exclusividade da econômica. Não é exclusividade da classe econômica, não. Então, é bom a gente tomar cuidado. Eu vou te perguntar agora no próximo bloco quais são os cuidados que a gente deve tomar, além desse de beber água, ok? Perfeito. Então, a gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje eu estou conversando com o Dr. Márcio Steinbruch, que é angiologista e cirurgião vascular. A gente está falando aí sobre os cuidados, né, que a pessoa deve tomar em voos muito longos, né? Não só voos como viagens, mas aí, como a gente explicou aí no primeiro bloco, sim. Nos voos é pior. Né? Na verdade, exatamente. A viagem de avião ela é um pouco pior, porque o confinamento é muito maior. Né? E com as autonomias maiores dos aviões, nós estamos tendo viagens mais longas. Mas isso não é impossível de acontecer, por exemplo, em viagens de carro. Eu já tive paciente que pegou um congestionamento monstro, numa volta de praia, um calor escaldante, e ele chegou em casa com dor na perna, fui atender uma trombose. Ele teve uma trombose pela posição que ele ficou dirigindo, rígido, também um rapaz jovem, não tinha nenhum problema.
Você vê como é? É? E quais são os cuidados que a pessoa deve tomar, além de, bom, primeiro, se hidratar bem. Isso sim. Né? No caso de um voo. Alguns cuidados muito importantes. Aqueles indivíduos que são rígidos. Tá? Vamos falar daquele que não tem nada na perna. Não tem fator de risco nenhum. Um cuidado importante. Primeiro, se possível, vá com uma meia elástica. Mas meia elástica geralmente prescrita por um vascular. Tá? Porque não adianta chegar na farmácia e comprar, me dá aquela meia daquela marca famosa, me dá média compressão. Você vai comprar às vezes uma compressão errada e tamanho errado, não vai adiantar nada a meia, vai ficar mais desconfortável do que protegendo o indivíduo. Então, na verdade, aqueles indivíduos sadios que vão viajar têm que tomar alguns cuidados. Primeiro, hidratação, como eu falei, então tomar o cuidado de tomar bastante líquido durante o voo. Segunda coisa, viajar com um calçado confortável que não precise tirar, ou se for para tirar no avião, que seja de amarrar. Por quê? Porque fatalmente a quase totalidade das pessoas que viajam vão chegar com a perna inchada lá. Você tira um sapato, você não consegue colocar de volta. Então, se você for com um calçado confortável que envolva bem os pés, um tênis, ele vai segurar bem o edema do pé e tudo mais. Mas eu adoro tirar o sapato no avião, eu boto o pé no banco, tudo bem. Quer tirar? Ótimo. Então, vá com um calçado de amarrar, porque se precisar você amarra ele um pouquinho mais frouxo depois. Então, isso é importante. Então, um calçado muito confortável. Segunda coisa, muito importante, é o movimento, fazer alongamentos durante o voo. Existem técnicas de fazer alguns alongamentos enquanto você está sentado. Algumas empresas aéreas asiáticas mostram um vídeo durante o voo que ensina a fazer esses alongamentos. E movimento, como se estivesse pedalando uma máquina de costura antiga, é importante. E, mesmo que atrapalhe o serviço de bordo, é importante que de vez em quando levante e ande um pouquinho pelos corredores. Isso é importantíssimo. Pode aproveitar o momento de ir até o toalete, né? Vai até a cozinha beber um copo d'água, pegar um copinho de suco, eles oferecem mesmo, porque às vezes hoje o serviço de bordo é tão a desejar, deixa tanto a desejar, então vai até o toalete, anda um pouquinho, vai ver como é que é o outro lado do avião, né? Faz esse tipo de movimento, é muito importante. Agora, lógico, a hora que vai dormir, tudo bem, mas de vez em quando fazer essas caminhadinhas, pelo menos uma a cada 2, 3 horas é importante. E mudar a perna de posição, colocar assim um pouquinho, às vezes, em cima do banco? Sim, fazer alguns exercícios, isso é muito importante. Nós estamos falando de indivíduos sadios. Agora, doutor, eu tenho um fator de risco. Bom, qual é o seu fator de risco? Eu tenho varizes. Eu estou grávida. Estou fazendo quimioterapia. Eu tenho histórico de trombose anterior, e assim vai. Então, para cada tipo de fator de risco, não adianta enumerar todos aqui, aí sim é importante que se vá fazer uma viagem, aquela viagem dos meus sonhos, eu vou ficar 14 horas no avião, vou conhecer isso, aquilo, outro, vou andar para caramba lá, vou conhecer, estou me guardando para essa viagem há 2 anos. Então, não vai fazer dessa viagem um desastre. Então, vá a um vascular antes de viajar, faça um exame de rotina, um Doppler, veja se está tudo em ordem e ouça os conselhos do médico. Se esse indivíduo tiver varizes, ele vai orientar a usar uma meia elástica, vai orientar como se cuidar. Se for um indivíduo com riscos maiores de trombose, pode ser necessário o uso de um medicamento anticoagulante só para fazer o voo. Então, existem diversas formas de fazer prevenções medicamentosas ou mecânicas, mas eu não vou enumerá-las porque para evitar a automedicação. Então, os indivíduos que tenham algum grau de risco, procurem um vascular antes de viajar. Com tempo hábil, né? Não vai no vascular, doutor, eu viajo depois de amanhã. O senhor pode me olhar? Não vai adiantar. Vá um mês antes, vá conversar, se programa, né? Eu acho que é importante cuidar da sua... E outra, sempre faça um seguro, tá? Um seguro de viagem, um seguro médico de viagem, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer do outro lado. Verdade, isso é importante mesmo, né? Como é que a pessoa pode fazer um seguro de Normalmente, hoje em dia com a internet está tudo válido, né? Mas até pela internet pode procurar seguros de viagem, seguro saúde de viagem, ou pedir para um
representante, né, de uma agência de viagens, eles estão acostumados. É sempre bom ter um seguro viagem. E os sinais, hein, doutor? Porque se a pessoa tomou todos esses cuidados, tal, ou não tomou, e quais são os sinais de que ela pode estar tendo uma trombose? Bom, e a gente tem umas fotos aí também, né? Na verdade, nós temos algumas... Vamos sair daqui, botar senha. Pode deixar um pouquinho mais para cá, acho. Aqui? Pode? Pode, é que vai cair, eu estou tentando segurar. Que bom. Então, nós estamos vendo aqui uma ilustração mostrando a circulação normal, né, que ela é sempre contrária à gravidade, no caso das veias das pernas, onde válvulas não deixam com que o sangue volte, né? Então, eu vou tentar aumentar a imagem aqui. E aqui nós estamos vendo o que acontece com as veias quando dilatam e perdem essas válvulas. Ou seja, o sangue começa a voltar na contramão, se chocar com o que quer subir, ele fica parado aqui dentro. Isso por si só já é um fator altíssimo para uma trombose. E a trombose nada mais é, como eu expliquei no outro bloco, uma coalhada de sangue dentro da veia. Então aqui vocês podem ver o sangue está obstruindo a veia, né? E isso, já que você perguntou nos sinais e sintomas, se ocorrer numa veia superficial, ele vai dar um sintoma doloroso, ou seja, esse indivíduo vai ter um vergão endurecido, vermelho e muito dolorido. Um vergão na Sim, perna? Sim, forma um vergão, porque mesmo? o sangue coagula, ele endurece e ele fica bem dolorido. E isso quando é superficial. Quando é profundo, aí já tem um edema, um inchaço da perna. Isso aqui pode provocar muita dor na perna, muita dor. Então, um dos sinais da trombose é o inchaço, dor, não é? E o endurecimento da panturrilha. Agora, detalhe, a trombose pode ocorrer de forma silenciosa também, que foi o que aconteceu com aquela jovem que iniciou os estudos. Mesmo assim, ela teve umas dores, né? Ela teve dor, mas não valorizou. Não valorizou. Entende? Porque a trombose, quando vem, às vezes ela dá um sintoma como se fosse uma pedrada na panturrilha. Às vezes tem indivíduos que têm a trombose dormindo. Nossa, parece que levou uma pedrada na perna. Entende? Então dói muito. Dói muito. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Não, isso aqui não é o caso. Entende? Então tem que se tomar alguns cuidados. Eu sou frequentemente visitado por pessoas que voltam de viagem com muita dor na perna e inchaço. Sem dúvida, elas estão corretíssimas em procurar um vascular. Mas entendam que dor na perna e inchaço também podem ter outras causas. Então não vamos culpar tudo às viagens longas. Indivíduo que tem problema de coluna, problema de articulação, ficou muito tempo sentado, não consegue se mexer, é um idoso, fatalmente vai ter dor na perna, não necessariamente sendo um problema vascular, não é? Agora, é corretíssimo, sim, buscar o auxílio de um vascular, porque muitos diagnósticos diferenciais têm que ser feitos no caso do inchaço, vermelhidão e dor. Não é necessariamente trombose, mas é importante procurar. Se por acaso acontecer, enquanto a pessoa ainda estiver no voo, né? Se a pessoa perceber ali, estou com dor na perna, está inchando e tal, e aí, doutor? É difícil, né? Na verdade, a trombose ocorrendo durante o voo, ela imediatamente teria que ser deitada de alguma forma, deixar essa perna na horizontal ou um pouquinho mais elevada, né? Para poder chegar no seu destino. E ao chegar no destino, imediatamente para um serviço médico. Porque o diagnóstico tem que ser bem feito. Então, o diagnóstico é feito através do Doppler, né? Do ultrassom com Doppler, que vê o coágulo lá. Uma vez feito esse diagnóstico, imediatamente tem que iniciar uma terapêutica anticoagulante. Então, usar um anticoagulante que é para, entre aspas, né? Usando o termo leigo, afinar o sangue, de modo que ele não coagule mais. O que já coagulou, o trombo que se formou, não dissolve. Mas como ele entope uma veia, daquele ponto para frente, onde parou o sangue pode coagular
secundariamente. Então, é isso que pode dar embolia pulmonar. Então, se dá o anticoagulante que é para evitar a formação desse segundo coágulo. E aí, esse anticoagulante é usado por alguns meses, até ter certeza que aquele coágulo lá se dissolveu, voltou ao normal, porque ele se dissolve. Ele vai se dissolvendo. Sim, na maioria dos casos ele se dissolve e há uma recanalização. Então, não tem muito o que ser feito durante o voo. Eu poderia até dizer, toma uma aspirina, pode até tomar uma aspirina, alguma coisa, que pelo menos vai dar uma antiagregação plaquetária, mas não é, o lícito da minha parte não é falar se automedicar, mas se não tiver outro jeito, uma aspirina é sempre bem-vinda. E procurar colocar as pernas um pouquinho mais para cima. E chegou no seu destino imediatamente para um serviço médico. E muito provavelmente a viagem estará abortada. Sim, porque vai ter que fazer repouso, vai ter que ficar quietinho, pelo menos os primeiros dias. E a pessoa tem que ficar aí, mais ou menos quantos dias de repouso? Dependendo da grandeza da trombose, porque depende, a extensão da trombose depende de quantos vasos ela pega, da extensão do coágulo e da inflamação. Tem tromboses que poucos dias descansando acabou, mas tem casos que o indivíduo vai ficar afastado do trabalho quase um mês. Mas não de repouso esse tempo todo. O repouso principal vai de 1 semana a 10 dias, tomando anticoagulante, às vezes até injetável. Poxa, mas realmente aí acaba com a viagem. Acaba, por isso que eu falei, é importante. Aqueles que tenham um mínimo risco de ter um fator de risco, é bom fazer um check-up. Não é só trombose, não, qualquer coisa. Tem que estar bem, Vai que tem um ataque cardíaco, vai que tem uma gripe. Deus me livre, não estou querendo agorar a viagem de ninguém, né? Mas é sempre bom prevenir é melhor que remediar. Fazer um check-upzinho, né? Antes de qualquer viagem. Sim. Eu vou fazer mais uma pausa agora, a gente vai para o intervalo. Já já a gente está de volta, não saia daí. Volta com o programa Análise Direta, transmitindo para o Brasil todo e mais 55 países. Eu estou conversando com o Dr. Márcio Steinbruch, que é angiologista e cirurgião vascular. Uma dúvida, doutor, que a gente tem aqui, existem alguns medicamentos que a gente acha em farmácia, né? Comprimidos, cápsulas, até pomadas, né? Que prometem curar as varizes. Isso funciona ou não? Na verdade, varizes, quando elas ocorrem, elas são a dilatação mecânica de veias. Não existe nenhum medicamento que as faça voltar ao normal. Tá? Então, tratamento de varizes mesmo, para tirá-las das pernas, somente retirando as veias. Porém, existem medicamentos que são sintomáticos. Então, eles tratam, na verdade, os sintomas. Então, existem alguns medicamentos chamados flebotônicos, que são tomados via oral. Esses medicamentos, eles agem nas paredes das veias, melhorando o fluxo sanguíneo. Alguns cremes prometem alguns milagres que, infelizmente, não são assim exatamente a acepção da verdade, né? Então, existem alguns cremes flebotônicos, sim, que absorvidos pela pele poderão agir sobre as veias, mas só para dar conforto. E às vezes não diminui a dor. Diminui um pouco o inchaço. E às vezes no manuseio desse creme, né, ele acaba se transformando numa drenagem linfática. Isso acaba ajudando sintomatologicamente falando. Agora, tratar, não existe remédio para as varizes. É só tirando mesmo. Só tirando mesmo. E as meias elásticas? Já que a gente falou aí você falou no primeiro bloco, as meias elásticas, elas sim, elas têm uma ação mecânica. A ação delas é comprimindo as veias doentes e, ao mesmo tempo, ajudando, amplificando o bombeamento da panturrilha, da batata da perna. Então, as meias, sim, elas têm uma ação muito boa sobre a proteção, sobre a diminuição, vamos dizer, da velocidade de evolução e os sintomas, né? Mas também não cura as varizes. Quem usar meia elástica vai ter varizes igual. Lógico que vai levar mais tempo, vai protelar o aparecimento, vai postergar e minimiza também os efeitos.
Dá um certo conforto, né? Exatamente. Um conforto a mais, né, na perna. Vamos falar um pouquinho sobre diagnóstico, né? Porque tem Vamos. O que há de mais moderno aí no diagnóstico do. Agora você falou em tecnologia, é o idioma da atualidade, né? O que se pode falar atualmente sobre tratamentos que vieram revolucionar as varizes e também os vasinhos são duas evoluções que ocorreram nos últimos anos e poucos anos recentes. Um é a evolução do laser para o tratamento das veias, que ele veio para ficar. Tem o laser cirúrgico, que trata hoje safenas e veias mais profundas, não havendo necessidade mais de corte, de cirurgia, de arrancamentos, vamos dizer assim. E o laser transdérmico, que também atua em pequenas varizes, até 2, 3 milímetros, e nos vasinhos, evitando em cerca de 80% o acesso cirúrgico a esses vasos. Mas, associado ao laser, nós tivemos que ter, na tecnologia diagnóstica, a nossa mira eletrônica. E eu acho que a coqueluche do momento é a realidade aumentada. O que é a realidade aumentada? A realidade aumentada é quando a gente soma a uma imagem real, a gente adiciona uma imagem virtual criada por computação gráfica, mas aumentando a realidade do momento. Puxa vida, como assim? Então eu tenho aqui um exemplo, se puder mostrar essa imagem. Aqui vocês vão ver a imagem de uma rua, né, uma casa. Isso daqui é visto através de uma lente, vamos dizer assim, onde eu enxergo, eu filmo as casas, então estou vendo a imagem real das casas, mas ao mesmo tempo eu estou adicionando uma imagem virtual que é adicionada pelo computador. E o que é essa imagem virtual? É o número da casa, é o endereço, é o gráfico, são as coordenadas do GPS, o nome da rua, posso saber até quem mora aqui. Então, um exemplo prático da realidade aumentada é para aqueles que assistiram o antigo seriado do Robocop. Ele tinha um visor lá na frente dele, que ele via o bandido, mas ao mesmo tempo, já do lado já aparecia quem era, a identificação, a altura, se era perigoso, se não era. Isso é realidade aumentada. Muito bem. Então, como que isso daqui é aplicado na medicina? A realidade aumentada, na verdade, ela aumenta a acuidade no diagnóstico. Ela consegue enxergar coisas que a gente não vê. Esse aqui é o equipamento chamado VenViewer, que é usado no dia a dia, com a tecnologia da realidade aumentada, para se fazer os diagnósticos. E ele é principalmente utilizado para se visualizar veias que o olho nu não enxerga. Então, aplicações práticas. Veias difíceis para punção, por exemplo. Vou pegar a veia, vou tomar um soro, ou pacientes com câncer, infelizmente, vai tomar quimioterapia e não se enxerga muito as veias. Então, esse equipamento consegue enxergar aquilo que os olhos nus não enxergam. Um exemplo também é pegar veia em mão de criança. Isso é uma criancinha que precisa tomar soro. Então, esse aparelho enxerga essas veias que a gente não consegue palpar. Entende? Entendi. Então, com essa visão guiada, eu consigo achar a veia. Ou seja, o que eu vejo aqui é uma visão real, que é a mãozinha da criança, e a imagem virtual, ou seja, aquele aparelho filmou o local com luz infravermelha, que enxergou a veia que meu olho não enxerga, processa a imagem, gera uma imagem gráfica e projeta no mesmo local em tempo real. Ou seja, eu tenho uma imagem virtual sobre uma imagem real, aumentando a realidade. E com isso, eu posso facilitar a visualização, por exemplo, onde eu não enxergo as varizes, como aqui, por exemplo, que eu não enxergo as varizes, mas na hora que eu coloco o equipamento, eu consigo enxergar. Entendi. E com isso, eu posso tratar veias que antigamente eu não conseguia enxergar. E são veias doentes. A gente tem mecanismos técnicos para poder enxergar se elas são saudáveis ou não. Não é só olhar isso daqui e achar que ela é doente. Como que a gente pode ver ainda qual que é doente? Na verdade, aqui é só uma imagem estática, mas na hora que a gente está examinando, como isso daqui é ao vivo e em cores, a gente faz alguns testes com a veia para ver se elas estão insuficientes ou não, para ver se o sangue volta na contramão ou não. Quando tem muitos vasinhos em volta dessas veias, a gente sabe que ela não está drenando direito.
Então, geralmente, os vasinhos também são o aviso de que a veia não está boa. Entende? Aqui era mais para mostrar o bombeamento do sangue, como eu falei. Então, quando as veias não estão boas, o sangue volta. E eu consigo ver isso com a realidade aumentada. Né? Legal. E ele vai formando aí É uma espécie de coágulo aqui, ó? Não, aqui não tem coágulo. Aqui está encontrando o sangue que... na verdade, o sangue está subindo volta? E essa setinha está mostrando que o sangue para na válvula. Ele não vai para frente. Aqui não, aqui é uma circulação normal. O músculo comprime a veia e empurra o sangue para cima. Aqui não, aqui você tem a veia boa e a veia doente. Então, quando a veia dilata, não adianta tomar remédio, que isso não volta ao normal. Não vai voltar. Não volta. E até que ponto podem chegar as varizes? Nossa, que impressionante. Se as pessoas não cuidam. Aquele desenho que eu já havia mostrado. E aqui fala um pouquinho sobre a terapêutica. Isso aqui foi uma palestra que eu dei recentemente, né? Então não vou entrar muito em detalhes, já que o assunto é outro, mas eu quero mostrar aonde que a realidade aumentada se presta a ajudar com laser. Então eu estava falando do laser, né? E eu até uso como exemplo do laser uma Ferrari, né? O laser é uma Ferrari hoje em dia para o tratamento de varizes e de vasos. Só que não adianta você dar uma Ferrari para um cara que não sabe dirigir. Eu acho que se eu sentar numa Ferrari, apesar de eu saber dirigir, não sei se eu vou sair dirigindo uma Ferrari. Eu preciso de um treino especial para usar uma Ferrari, para usar um carro de Fórmula 1, por exemplo. Mesma coisa é o laser. Então não adianta, muitos médicos infelizmente falam mal da técnica porque não conhecem. Tá? Não estou falando mal de colegas porque, obviamente, quem não faz laser também não é que é um mal profissional. Pelo contrário, o laser não veio para substituir nada. Ele veio para se somar. Então, não denigre a imagem de quem não quer fazer. Não é um problema. Mas também não adianta um sujeito do nada, de repente, fazer assim, vou fazer laser. Então, para que os espectadores saibam que na hora de buscar um profissional que faça tratamento com tecnologia moderna, eu não sou o único, hein, pelo amor de Deus, não sou o melhor do mundo, mas procurem com calma para ver se é um médico flebologista que está ao par e está usando as modernas tecnologias. Como eu disse, isso não denigra a imagem de outros profissionais. Todos vasculares são capazes de tratar varizes, tratar vasos e tudo mais. Mas sempre tem aquele caso a mais que tem a dificuldade, que nem o dentista. Todo dentista generalista consegue fazer canal, tratar cáries e tudo mais. Mas, em muitos casos, há necessidade de um endodontista para fazer um canal de uma forma melhor e assim vai, não é? Como eu estava falando, se puder mostrar a imagem, se puder mostrar essa imagem aqui, vamos ver. Nós temos agora o laser, né? O laser é um equipamento que nós temos que programar a energia, o tempo de duração, a frequência com que ela é aplicada. Essa é a ponteira que a gente encosta no indivíduo, é uma ponteira que é gelada, né, para ajudar a proteger o tecido, a pele, né? Isso aqui já são... Bom, então vamos chegar aqui. Então, utilizando a realidade aumentada, nesse caso aqui onde eu tinha uma nuvem de vasos e que um colega não conseguia resolver mais, com a realidade aumentada a gente descobriu que o problema eram esses vasos a mais aqui que não se vê com olhos nus. Então, utilizando a realidade aumentada, eu consigo fazer um laser em cima do local. A imagem está um pouquinho escura, infelizmente. Vou puxar aqui, né? Mas é a imagem mesmo que é escura. Então, usando a realidade aumentada junto com o laser, eu consigo, como uma mira eletrônica, acertar bem esses vasos. E com isso, associado à escleroterapia, veja bem, por isso que eu falei, ele não substitui, mas é uma arma a mais. Que são as injeções. Mas associado a elas eu consigo atirar no vaso, consigo fechar um vaso maior hoje em dia e com a aplicação eu mato de vez. E não precisa ser tirado. E não precisa ser tirado esses vasos. Entendam bem, não são todos os casos. São vasos são até pequenos, 2, né? 3 milímetros. Maior do que isso, infelizmente, já tem que fazer a microcirurgia, que é como eu mostrei nessa imagem aqui, que é a retirada com uma agulhinha de crochê e é uma retirada indolor, é um negócio feito por um furinho de agulha. Nossa, é impressionante. É isso que... Furinho bem fininho. É importante ver que a tecnologia antigamente veio... era, né? Não, antigamente era um negócio mais
drástico, né? O pessoal tinha medo, muito medo de tratar varizes. Verdade. Não é? Verdade. Bom, infelizmente o nosso tempo está aí quase chegando ao fim. Queria saber se você gostaria de dar um recado final, passar um e-mail para quem tiver dúvida. Na verdade, quem tiver alguma dúvida e quiser me fazer alguma pergunta, existe um e-mail que eu respondo com o máximo prazer para todo mundo, que é o tratamento de varizes, tudo junto, @uol.com.br, tá? O meu site, o livredevarizes.com.br, também é um meio de acesso, mas eu estou reconstruindo. Então, pode ser que não consiga o acesso. Então, se quiser me fazer alguma pergunta, tratamentodevarizes@uol.com.br. Ok, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos aí conversando para você voltar para falar de algum outro assunto aí. Só chamar que eu venho relacionado com as varizes. Muito obrigado. Muito obrigada e eu agradeço a você também que está em casa pela audiência. Muito obrigada. Entre na nossa página do Facebook, facebook.com/programa Análise Direta. Você pode curtir, compartilhar, você pode dar sugestões de entrevistados e agora a gente tem também uma promoção aqui no Análise Direta. Através do Facebook até o dia 20 de outubro vai ser feito aí um sorteio de um kit de livros e CDs de entrevistados que já estiveram aqui no programa. Você só precisa entrar lá, curtir, compartilhar e clicar no link Quero Participar, ok? Então, um beijo e até o próximo programa. Tchau!